Olá, irmãos, novamente aqui para mais uma vez estudarmos a respeito da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre arrependimento. E nesse momento, então, eu queria convidar você para orarmos, né? Pedir a Deus que nos ensine através da Palavra dele, que a gente possa ter um entendimento maior a respeito deste assunto, o arrependimento. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E nesse momento eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe, Senhor, nos ensinando com a Tua palavra. Que possa haver edificação, possa haver entendimento, possa haver a prática, Senhor, também da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O caminho de volta para a casa do Pai é o subtítulo da lição. Se arrepender está fora de questão. Se algo der errado, não se arrependa, pois fere o orgulho. O mundo tem este conceito, que se arrepender é alguma coisa que não precisa acontecer na vida de ninguém, né? Fere o orgulho. E a gente sabe que a Bíblia diz que orgulho é pecado, né? Então está tendo uma inversão aí de valores. E se orgulho é pecado, o arrependimento é uma virtude, né? É bem diferente do que o mundo está aí pregando, né? E tentando convencer as pessoas. E muita gente vive assim mesmo. O autor do nosso livro que a gente está estudando, né? Diz assim: só se arrepende quem é capaz de se humilhar diante de outra pessoa. E aqui a gente está falando de Deus, né? Assim, arrependimento significa se humilhar perante o Senhor, reconhecendo que Ele está certo e você está errado. E a gente vê isso mesmo, o caminho da humanidade é sempre contrário ao caminho de Deus, né? Existe sempre uma rebeldia, uma resistência, e as pessoas vão sempre arrumar um jeito de se desculparem, né? De evitar se arrepender. Então, é uma maneira de se justificar somente, mas nunca um arrependimento. E a gente vê que quem age assim e não se dobra à palavra de Deus é alguém que está se mantendo na condição de condenado. A Bíblia diz isso. E isso está lá em Lucas 13, 3, que diz o seguinte: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E a palavra de Deus nos ensina sobre a nossa natureza. Nós temos uma natureza pecaminosa que naturalmente é contrária a Deus. E por causa disso, as nossas ações tantas vezes, né, a nossa vida tantas vezes é pautada por coisas erradas, até mesmo vergonhosas, né? São chamadas pela Bíblia de obras infrutíferas, aquilo que não leva ao desenvolvimento da pessoa, à edificação de alguém, e pelo contrário, destrói a pessoa, né? São muitas vezes escolhas equivocadas que fazem parte da pessoa, da vida da pessoa de uma maneira muito presente mesmo. É muito intenso isso. E uma pessoa que vive desse jeito, ela revela a sua própria natureza. A pessoa revela a sua natureza por aquilo que ela pratica, né? Quando ela está fazendo alguma coisa, ela mostra quem ela é de verdade. E lá em Salmo 51, 5, nós vemos que todos nós somos pecadores. Diz lá: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Então, existe em nós, naturalmente, uma inclinação ao pecado, ao erro, né? A nos distanciarmos do padrão que Deus tem, dos princípios dele. E nós mentimos, nós enganamos, nós queremos levar vantagem em cima do outro, até mesmo esquecemos às vezes de que existe um Deus vendo o que nós estamos fazendo. Então é um comportamento que parece de fato mostrar que a nossa natureza é quem manda na gente. A nossa natureza pecaminosa,
aquele pecado original que nos comprometeu, né? Que nos afastou de Deus. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus sabe que nós somos assim. Não, evidentemente isso não pega Deus de surpresa, né? E lá em Hebreus 4,13 diz o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E em outro texto, né, em Eclesiastes 12:14, também fala sobre isso. Pois Deus trará o julgamento, ou melhor, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Por isso, irmãos, diante desses textos a gente vê que o assunto de hoje, o arrependimento, é algo fundamental para a vida do cristão e para a vida de quem pretende se aproximar de Deus, né? Se você é uma pessoa que ainda não teve uma decisão a respeito disso, se você não tem certeza da sua salvação, você não tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esta palavra é para você também, né? Que é necessário você ter consciência de que você precisa se arrepender dos seus pecados, porque eles te afastam de Deus. E existe uma coisinha em nós chamada orgulho. E o orgulho, já diz um ditado, né? Que ele é tão poderoso dentro de nós, ele é tão, como está escrito aqui, tão enraizado em nós pelo pecado original, que ele só morre meia hora depois do dono. Parece só uma brincadeira, uma frase interessante, mas ela é uma verdade, né? No sentido de que está enraizado em nós. Então, o orgulho muitas vezes impede a pessoa de reconhecer o erro dela. É como se ela fosse perder alguma coisa, se reconhecendo que pecou, que errou, né? E este comportamento orgulhoso pode levar uma pessoa apenas a um remorso e não ao arrependimento. Então a gente vai ver que interessante como algumas pessoas conseguem conviver com o pecado de uma maneira muito amigável, né? Se torna tão comum que a pessoa vive com aquilo e o erro continua e ela pratica outros em menor ou maior intensidade, mas permanece naquele ambiente de pecado ao ponto que cauteriza a mente. Ela não consegue mais perceber que está fazendo isso. Né? A famosa mente morta, neutralizada, e neutralizada pelo pecado. E essa consciência aí cauterizada, ela torna a pessoa insensível e indiferente à maldade e faz a pessoa se entregar a comportamentos imorais também. Então, um pecado que desencadeia o outro, sem que a pessoa perceba que necessita se arrepender deles. Né? Isso não incomoda. E por que nós estamos falando de arrependimento como sendo algo necessário? Porque a Bíblia diz que Deus vai trazer em juízo, a juízo, né? Todo aquele que não se arrepender. Veja esse texto, olha. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Isso está lá em Atos 17, 30 e 31. Então, como é que a gente pode saber se está tendo um remorso ou está se arrependendo? Né? É importante que a gente perceba isso e perceba também que há uma diferença muito importante entre essas duas situações. Você ter um remorso, você se arrepender, são coisas distintas. O remorso é uma tristeza, lá no dicionário vem assim: o remorso é tristeza, é um sentimento de autocensura e de culpa, provocado pela consciência de ter causado mal a alguém. O remorso produz sofrimento, mal-estar, abatimento pelo erro cometido, mas não por causa do outro, do dano que causou ao outro.
essa pessoa se penitencia. Sentindo essas coisas, ela está se penitenciando, porque ela tem receio do que pode vir contra ela pelo mal que ela fez. Entende? Não é porque ela causou dano a outra pessoa, mas é preocupada com ela mesma. Então a gente verifica aí de volta à cena o orgulho, o egoísmo, né? Isso tudo está presente. O remorso, mais uma diferença que eu achei bastante interessante. O remorso não leva a pessoa a mudar. Algumas pessoas nem remorso têm, né? Vale dizer. Elas são frias e indiferentes mesmo. O remorso prende a pessoa ao passado, sob a tortura de que ela pode ter uma punição por aquele erro que ela cometeu. E ter remorso pelo pecado, por exemplo, é bem diferente de você estar arrependido dele. O remorso não é arrependimento, né? Essa tristeza não traz mudanças. E a tristeza que leva ao arrependimento, esta traz mudanças, a Bíblia diz. Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala sobre isso, né? E se remorso não é arrependimento, arrependimento não é remorso, então o que é arrependimento? É uma palavra grega, metanoia, que significa conversão, mudança de pensamento, mudança de direção, mudança de mentalidade, né, de caráter. Isso é arrependimento, metanoia. É a mesma raiz da palavra metamorfose, que é transformar, é mudar, é substituir, é trocar. É um processo que resulta numa forma e numa estrutura completamente diferentes das iniciais. Transforma a pessoa, transforma o ser em um outro ser. Né? Aí você está vendo essa ilustração, essa imagem, que eu peguei mais para que a gente pudesse ter uma visão mais clara. Essa lagartinha aí, ela seria você no seu estado sem se arrepender, certo? Você tendo apenas remorso. E você verifica que a lagarta, a metamorfose, né, essa mudança, essa transformação, que diria a analogia aqui do arrependimento, é que ela vai mudando. Quando existe arrependimento, existe consciência e você vai mudando. Consciência do erro, consciência do pecado, e você percebe também que aquilo está afetando o seu bem-estar, a sua estrutura. Então você reconhece o seu pecado e você vai admitindo diante de Deus que Ele está certo, que a palavra dele está certa, te apontando o seu pecado. E então existe essa transformação. Essa lagartinha jamais vai voltar a ser lagarta. E ela não consegue impedir essa transformação. Porque quem está transformando é Deus, né? A transformação torna o ser transformado irreconhecível. Não se vê mais traços do que ele era. E aí a gente tem um texto aqui, ó. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, a tristeza que leva ao arrependimento, ela vai trazer consigo a consciência de que alguém pagou pelo seu erro, né? Pelo meu erro. A gente acaba percebendo o impacto que o pecado tem na nossa vida e o que ele causou em Jesus Cristo, levando ele à morte. Então, se o pecado não trouxer essa consciência, não trouxer a gente uma noção bem clara de que alguém pagou por isso, e pagou com a vida, e esse alguém, filho de Deus, então ainda não chegamos ao arrependimento, né? Estamos ainda na fase do remorso apenas.
Então o pecado deve causar em nós pesar, o lamento por ter praticado e até mesmo vergonha, né? Há coisas que nos envergonham mesmo. E aí você estará sinceramente trilhando o arrependimento. A palavra de Deus nos adverte para que nos arrependamos, porque Deus vai trazer juízo sobre todo aquele que viver sem arrependimento. É o que a palavra de Deus nos diz. E a nossa responsabilidade é olhar para a nossa vida e inclusive para o nosso passado. Né? Às vezes a gente fica pensando assim, só no agora, daqui para frente. Mas à medida que a gente vai entendendo a palavra de Deus e vai estudando a palavra de Deus, a gente pode olhar para o nosso passado e provavelmente poderemos encontrar nele razões para nos arrependermos, né? Enxergarmos o pecado que nós cometemos. Então é importante lembrar disso, que até mesmo no Velho Testamento nós temos essas lembranças, tanto no Velho como no Novo, as lembranças de que Deus não mudou. Né? A lembrança é de que Ele nos chama ao arrependimento. Veja aí o texto. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E mais uma coisa, irmãos, nós podemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a lembrar da palavra de Deus. Né? Ele é capaz de nos fazer recordar da palavra de Deus, nos fazendo ver onde nós estamos errando e inclusive nos mostrando do que temos que nos arrepender, né? De quais pecados, aliás, é de todos, mas eu digo assim, pode haver alguma coisa que você ainda não enxergou. E é possível nós pedirmos a Deus que nos mostre qual é o pecado que ainda existe lá atrás na nossa vida, que a gente ainda não se arrependeu. E Ele vai fazer isso. Veja lá o texto de João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, confessar e deixar o nosso pecado, nos arrependermos, é concordar com Deus de que Ele está certo e eu estou errado. Esse é um procedimento cristão que deve nos levar a praticar o arrependimento todos os dias, não é de vez em quando, não. Nós devemos avaliar a gente todo dia, né? E embora Deus nos dê a sua graça para sermos salvos, o homem não está isento de sua culpa. É responsabilidade minha e sua avaliarmos a nossa vida e irmos a Deus em arrependimento. Nós não temos como nos isentar disso, né? Nós até podemos recuar no processo de nos arrependermos, se não fizermos disso algo constante, né? Algo do dia a dia. Bom, a Bíblia também nos diz que o arrependimento é um dom de Deus, né? Não vem naturalmente em nós. Como a gente viu, nossa natureza pecaminosa, ela não nos ajuda nisso. Muito pelo contrário, né? Ela nos afasta desta transformação. E a Bíblia nos ensina que o arrependimento é um dom de Deus para quem se entrega verdadeiramente a Ele. Lá em Romanos 2,4 diz isso. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? E esse outro versículo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente vê que de fato não é alguma capacidade nossa percebermos o erro. Isso é um dom que Deus nos dá. E Ele nos dá porque Ele é bom, né? O primeiro versículo que eu li faz essa pergunta. Ou será que você despreza a riqueza, o valor da bondade de Deus e a sua tolerância, não reconhecendo que é pela bondade dele que nós somos levados ao arrependimento? Isso significa que Deus nos ama. Mesmo a gente fazendo coisas opostas à vontade dele, que o ofendem, coisas que levaram Jesus Cristo à cruz,
Mesmo assim, por amor, Deus nos mostra isso e nos conduz ao arrependimento. Então é importante que a nossa resposta a isso seja obedecer Ele, né? Não nos colocarmos como rebeldes e sermos indiferentes. Ele acolhe o arrependido como um filho perdoado, ainda que tenha vivido toda uma vida de desobediência. Então Deus é amor e nos trata com esse amor eterno, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, porque nos ama e não desiste de nós. Aí eu coloquei este desenho, né? O caminho do arrependimento passa pela cruz do seu Filho Jesus Cristo. A cruz mostra o preço do perdão que Deus nos oferece. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Uma vez que o arrependimento existe na alma de uma pessoa, esta pessoa deverá seguir os passos que, por exemplo, o apóstolo Pedro deu logo após ter recebido o Espírito Santo e pregado aos homens, às pessoas que queriam crucificar Jesus Cristo, né, que pediam a crucificação de Cristo. E Pedro fala assim, ó: portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então aqui a gente já repara que Pedro, ele orienta novamente para que as pessoas se arrependam. E aquelas pessoas, elas estavam com o coração aflito, né? O que o texto fala. Então, a aflição no nosso coração quando a gente peca, há aflição. Existe um desconforto, existe uma consciência que aponta para você que você errou. Então, nós temos que ser rápidos nisso. Né? A nossa resposta precisa ser rápida, conscientes do pecado cometido. Né? Não é por emoção que nós nos aproximamos do Senhor e nem por emoção que nós podemos nos arrepender. É consciência, é razão. Né? E isso torna o homem bastante responsável, totalmente responsável, eu diria, diante de Deus. As escolhas que nós fazemos são responsabilidades nossas diante da palavra de Deus. Nós vemos também que tem um outro elemento necessário para a salvação. Vamos ver qual é. Ele aparece aqui nas palavras de Jesus. Olha o texto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o terceiro elemento aqui é a fé. Então, nós temos o arrependimento e a fé. Né? Pedro fala do batismo também. E elas aparecem juntas, né? Mas é importante que a gente saiba que o que nos salva é a nossa fé e o nosso arrependimento. O batismo não salva. Né? O batismo é uma expressão, é um testemunho de que fomos salvos, que pertencemos a Cristo. Ele não salva ninguém. Nós somos salvos pela fé em Deus, né? Pela graça de Deus. Então, precisa deixar isso bem claro, porque não vai ser se batizando, você não vai estar mais salvo ou menos salvo para quem não se batizou ainda. O batismo não salva. Ele é uma expressão, um testemunho de que Jesus Cristo habita em você. O Espírito Santo está no seu coração, transformando a sua vida. Bom, aqui na sequência, nós vemos que depois do arrependimento sempre virão os frutos. E os frutos vão testemunhar também dessa transformação. Os frutos são evidências externas, né? Como a metamorfose. A borboleta jamais vai se arrastar de novo pelo chão, né? Jamais vai ficar presa no chão ou entre os galhos. Ela agora voa, ela é livre,
ela é aquela que poliniza, que leva a vida por onde vai. Essa é a realidade da borboleta. Ela não vai mais ser uma lagarta. Então nós não devemos mais voltar à vida que tínhamos antes, a nossa velha natureza. Nós devemos observar, tomar cuidado e assim defender muito essa nova vida, alimentar essa nova natureza e alimentar essa nova natureza com a leitura da palavra de Deus, com aprendendo a respeito de Deus, alimentando o nosso novo ser, o ser transformado, para que a gente consiga dar testemunho de Cristo. Esse é o propósito nosso, é glorificar a Deus e testemunhar dele, sendo uma nova criatura. E Paulo dá um testemunho assim ao rei Agripa. Olha esse texto. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios. E o que ele dizia, gente? Olha só a continuação do texto. Que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. E esse outro texto, deem fruto que mostre o arrependimento. Então, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esses três textos mostram claramente, né, que os frutos são necessários para dar testemunho aos outros de que você é uma pessoa que pertence a Deus. Né? O seu fruto é de Deus. E que você é uma pessoa arrependida também. É uma forma de provar para você mesmo. Né? Às vezes a gente fica um pouco entristecido, chateado com o jeito que a gente tem vivido. E isso é porque o jeito que está se vivendo não é o jeito que deveria ser vivido. Então, se há um desconforto em nós, se há alguma coisa que não nos deixa tranquilos a respeito disso, vale a pena dar uma olhada lá, porque dar uma investigada na vida, né? Como a gente está fazendo as coisas, o que a gente tem pensado, como a gente tem procedido, porque isso pode ser um alerta de Deus, como a gente já viu, que é Deus que nos leva ao arrependimento, então ele nos mostra através do Espírito Santo. Muitas vezes a gente fica entristecido, sim, por causa do pecado. E se você perceber isso na sua vida, é importante que você pare, converse com Deus, para que Deus esteja te mostrando o que está errado aí. E assim você possa se arrepender. Então, sem arrependimento não há salvação. Deus valoriza o arrependimento e tem uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Aqui está esse texto, olha. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne-se aos amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, esse texto mostra que todo ser humano deve se preocupar com o que Deus pensa a respeito das suas atitudes, né? Não necessariamente com o que os outros vão pensar. Porque se há uma festa no céu porque você e eu nos arrependemos, então a gente não precisa ficar tão incomodado caso alguém não fique tão feliz assim pela escolha que a gente tomou. Muita gente fica incomodado, né? Porque, nossa, eu aceitei a Cristo, mas meus amigos foram embora, não tenho mais aqueles amigos que eu gostava. Então, de duas uma, né? Ou eles ou Deus. Não dá para estar dividindo as coisas. Se eles forem te levar para longe de Deus, você tiver dificuldades com o que você vivia com eles, então abandone mesmo. Agora, se não, não se deixe
levar pela tristeza assim, né? Então você pode estar certo de que a sua escolha foi a melhor, que foi escolher Cristo. É válido dizer também que a sua salvação é pessoal, né? É você que vai responder por ela. Então, não vai ser alguém que vai fazer você ficar salvo. É você o responsável em responder a Deus favoravelmente, em aceitar a graça que Ele oferece a você e assim ser salvo. Outro ponto aqui da nossa lição, já encaminhando para o final, é que Deus é gracioso e soberano em nossa salvação. Nós dependemos dele até para crer na graça que ele nos dá, que ele nos oferece. Portanto, nós devemos obedecer à palavra de Deus. Nós devemos nos preocupar no que ela nos orienta, na explicação clara que ela nos dá a respeito do nosso comportamento diante do pecado e não esconder esses pecados, né? Ela é autoridade sobre a nossa vida e é soberana. A orientação é esta: não dá para encobrir os pecados e ir vivendo com eles, mas quando você os reconhece e abandona, encontra misericórdia. Então nós vemos que nós devemos crer no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário no nosso lugar, e nós devemos nos arrepender dos nossos pecados de forma genuína, sabendo que foi Jesus Cristo que pagou no nosso lugar por causa do nosso pecado. Então a nossa resposta a Deus é de nossa inteira responsabilidade. Como cristão, devo me lembrar que o arrependimento deve ser diário. Eu fiz aqui algumas anotações. O nosso coração deve ser purificado. Nós devemos buscar a santidade, como a palavra de Deus nos ensina, purificando os nossos pensamentos, tendo controle da nossa língua, né? Sabe aquela palavra que não serve para nada? Aquela palavra que não tem edificação para ninguém, sem nutriente, né? Que não tem aproveitamento. Isso não deve nem ser nomeado no nosso meio, não deve existir isso na nossa vida. Sabe aquelas conversas moles, aquelas conversas maliciosas? Isso não deve existir na nossa vida. Palavrões também não, né? Então, tem um modelo que a palavra de Deus nos ensina, né? E o modelo é buscar a santidade. Se você buscar a santidade, pode ter certeza que você estará trilhando no caminho certo, né? E nós devemos discernir bem essas coisas, irmãos. Discernir muito bem, perceber onde nós estamos, o ambiente que nós estamos, porque é percebendo essas coisas que a gente vai poder eliminar essas práticas, né, que acabam conspirando contra a nossa vida com Deus. Elas nos atrapalham, elas nos fazem mal, elas podem nos levar, sim, ao pecado e podem nos levar a dar um mau testemunho do Senhor. Então, nós precisamos tomar conta do nosso pensamento, do nosso coração, olhar para isso com muita atenção, para a gente conseguir discernir, né, através da palavra de Deus, o certo e o errado. Isso é concordar com Deus e nos arrependermos. Lá em Salmos 32, 3, veja aí. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. E a conclusão desse estudo: sem fé e arrependimento, ninguém pode ser salvo. Deus vê o arrependimento como uma virtude. Se preocupe com o que Deus está pensando de suas atitudes. O arrependimento verdadeiro é celebrado no céu. Precisamos dar as costas ao pecado e um basta à vida passada, pedindo ao Espírito Santo que forme em nós o caráter de Jesus Cristo. E aqui segue uma última perguntinha. Quais frutos testemunham que existe uma nova história em você?
Então, minha oração, meu desejo é que esse estudo nos acompanhe no decorrer dessa semana, a gente consiga lembrar dele, pensar seriamente e orar a Deus, pedindo a Deus para nos dar o entendimento e uma resposta adequada, né, nossa para com Ele, que mostre um compromisso nosso para a gente viver a vida cristã que Ele deseja que a gente viva e viver em comunhão e na paz do Senhor também, dando bons frutos, dando testemunho vivo, né, da presença do Senhor Jesus. Gostaria de orar agora para que Deus esteja nos ajudando a viver isso que a gente acabou de aprender ou de relembrar, né? Mas que haja em nós total interesse em viver assim, viver para honrar o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por tua palavra, novamente eu agradeço e peço ao Senhor que nos dê entendimento constante dela, Senhor. Que haja no nosso coração a consciência de que devemos nos arrepender, que o teu Espírito Santo esteja nos mostrando, Senhor, onde está o nosso pecado, o que é que nós temos que deixar, onde nós temos que abandonar certas práticas, Senhor, para que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor, que esteja dentro do teu propósito para nós, Senhor. Que possamos assim dar um bom testemunho e ter paz contigo e viver a vida plena que o Senhor tem para nós, Senhor. Que o Senhor nos capacite a ter esse desejo no nosso coração. E abençoe cada um que ouviu esta palavra, Senhor, que ouviu da tua palavra, para que haja entendimento, rendição, que haja reconhecimento, Senhor, de que o Senhor nos ama, que não desiste de nós e que quer a nossa vida, Senhor, falando mais alto que qualquer palavra que a gente possa falar. Eu oro assim em nome de Jesus, pedindo a tua graça sobre nós e o teu perdão também. Em nome de Cristo eu oro. Amém.